Bom pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Negrão, aqui da BR Connection. Hoje a gente vai falar sobre e-mail na nuvem, ou mais precisamente sobre o Omni IMAX Private Cloud. Qual que é a diferença entre o nosso produto e os modelos convencionais que são oferecidos para vocês hoje no mercado? Hoje no mercado, a maioria dos serviços que são oferecidos para vocês são meras caixas postais. Então vocês têm, na verdade, vocês transferem o domínio para esse Data Cloud. O Data Cloud te entrega uma caixa postal, né, onde você obviamente pode receber e enviar e-mail e praticamente fica limitado por aí, né? Então você não tem recursos avançados como se você tivesse um servidor dentro da sua empresa, né? Mas por sua vez você tem as vantagens de ter disponibilidade o tempo todo, não se preocupar com backup, a gente concorda também com isso, mas fica muito limitado. Toda aquela configuração que você tinha, toda aquela flexibilidade de relatórios, gerenciamento, parte de segurança, regulamentação do e-mail para que ele seja realmente aderente, né, ao negócio da empresa, isso não existe mais, porque você simplesmente vai receber uma caixa postal. Então, qual que é a nossa grande diferença que a gente está oferecendo para vocês? É levar um servidor de correio, de verdade, o nosso servidor, para um ambiente de data cloud. Então, para a nuvem, tá? Então você vai ter toda a disponibilidade, toda a segurança, todo o backup, todo o conforto de estar na nuvem, porém também toda a parte gerencial, não perdendo a parte gerencial, tá? Então é isso que a gente vai mostrar para vocês agora. Vamos dar uma olhada no primeiro slide para a gente continuar a nossa apresentação. Então, vamos falar de uns problemas, né, que existem hoje que praticamente não são solucionáveis aí se você tiver hospedado com meras caixas postais. Problema básico, né, que seria o quê? O seu cliente cai numa RBL, um cliente extremamente importante cai numa RBL, e você, por ter só uma caixa postal com poucos recursos de gerenciamento, não tem como chegar para o seu hospedeiro, né, do seu e-mail e criar uma whitelist, por exemplo, para eliminar que os seus e-mails daquela origem, né, daquele cliente, não passem, por exemplo, por RBLs, não passem por anti-spam, não passem por nenhuma análise de malware e caia diretamente na caixa postal dos seus colaboradores. Por quê? Porque você faz parte de um pool, de um monte de outras empresas, né, que respeitam regras globais. Então não tem como você fazer regras específicas para atender as suas necessidades específicas. E é exatamente isso que a gente está oferecendo para vocês, é levar um servidor, né, o Omni IMAX, né, em formato virtual, né, com um ambiente só seu, um IP só seu, ou seja, como manda o figurino, né, de acordo com os interesses da sua empresa. E aí a gente vai mostrar aqui para frente as outras opções que a gente pode, opções e diferenças, né, que a gente tem para mostrar para vocês. Bom, primeiro falando de segurança também, né? Nosso ambiente ele é privativo. Você tem uma máquina virtual sua, com um sistema totalmente criptografado, endereçamento de IP exclusivo, camadas de proteção como antivírus, spam, firewall. Tá? Então você consegue eliminar qualquer problema, né? E o melhor de tudo, você não tem vizinhos indesejados, né? Você não está numa máquina com um monte de outras empresas ao seu lado, por exemplo, fazendo spam, aí você cai numa RBL sem querer, esse tipo de coisa que a gente vê corriqueiramente por aí. Então, segurança, primeiro ponto, né? Todo o seu ambiente é exclusivo, criptografado, com máxima segurança, diferentemente de você estar misturado aí num mar de empresas na mesma máquina virtual, tá? Escalabilidade, isso é uma outra coisa muito importante. Você não tem que ser, a gente chama aqui, a gente até brinca, não precisa ser futurólogo aí para prever o quanto você vai crescer, quanto você vai precisar investir de máquina. Se você tiver um ambiente hospedado no nosso formato, como a máquina é virtual, tudo é virtual na verdade, a gente faz o acompanhamento do seu negócio em tempo real. E você então não precisa contratar recursos desnecessários naquela instância. Então, naquele momento, o meu recurso seria uma máquina com tantos processadores, tanto de memória, tanto de link. Caso necessite, né, de aumento, isso é muito fácil para nós, né? Então você não tem que ficar se preocupando com troca de máquina, reinstalação de sistema, porque isso é tudo feito a quente, tá? Então, muito mais simples do que vocês imaginam, essa parte de escalabilidade. É muito bom isso. Então, garanto para vocês que isso é um fator que em servidor de e-mail faz muita diferença, né? Por causa você não consegue prever quanto que você vai aumentar, quanto de e-mail, quanto de spam vai chegar a mais, né? Então, a gente consegue dar essa escalabilidade para vocês aí a quente.
Outra parte, né, a confiabilidade, obviamente. Então a gente tem que manter tudo isso num ambiente 100% estável, né? Não dá para a gente colocar em qualquer lugar. Então por isso hoje nós escolhemos, né, a Online Data Cloud, que é o nosso parceirão aí de armazenamento de servidores. Então todos os clientes que a gente está oferecendo essa ferramenta, a gente hospeda com eles, né? Então eles são um PTT, eles são um ponto de internet, então a velocidade assim, altíssima, não tem problema de queda de link, eles são a internet, né? Não existe esse problema de queda de link. Redundância de energia, então eles estão todo o ambiente, tierização, que é muito importante, né, para a questão de velocidade de acesso a disco e tudo mais. Então eles estão completamente aptos a hospedar os nossos clientes, ok? Podem ficar tranquilos quanto a isso. Os benefícios que a infraestrutura traz para vocês, né, que esse modelo traz para vocês. Primeiro, a infraestrutura ela é configurável sob demanda, como eu já até falei na apresentação, né? Você cresce, a estrutura cresce junto com você, sem a necessidade de você investir rios de dinheiro no começo, né? Ambiente de alta disponibilidade e exclusivo seu, você não tem mescla com outros vizinhos indesejados, preserva a confidencialidade das suas informações, porque é tudo criptografado, né? A gente vai falar sobre isso mais para frente. Você tem condições de fazer o gerenciamento de acordo com o interesse da sua empresa, né? Não ter regras pré-programadas, meia dúzia de regrinhas lá que você não consegue programar a ferramenta para que trabalhe de acordo com o interesse da sua empresa. Então você tem essa flexibilidade, como no nosso caso. As políticas são orientadas realmente às necessidades da sua empresa, então você pode ter lá políticas exclusivas para a diretoria, para funcionários de menor escalão, ou seja, você realmente orienta a ferramenta à sua necessidade. Liberdade para usar qualquer tipo de cliente de e-mail, né? Então eu posso usar o próprio webmail da ferramenta ou qualquer cliente que eu me adapte já uso hoje um cliente do sistema operacional X ou Y, já estou acostumado, fique tranquilo, você tem essa liberdade. Você, obviamente, né, você tem a parte de tablets e celulares, toda essa mobilidade, o sistema trabalha por IMAP, né, então você pode acessar todo o seu conteúdo através do seu tablet, do seu celular, do seu note e assim por diante. Né, e essas particularidades que todas elas juntas, né, ela realmente trata o e-mail de acordo com os interesses e o negócio da empresa, ok? Bom, suporte. Suporte a gente sempre fala que é mais importante do que o próprio produto, não é verdade? Porque é terrível você ligar para uma empresa para pedir um suporte e você descobrir que você conhece mais do que a pessoa que está lhe dando suporte. Não tem coisa pior que isso, né? Então, como nós somos o fabricante do produto, o fabricante do sistema de correio, do iMaxes, então não tem como você ligar para cá e você não ser bem atendido, né, para os nossos técnicos, porque nós somos o fabricante, então quem está te atendendo é quem fabrica. Então, eu posso garantir para vocês que, a gente até fala aqui no slide, né, que menos que isso é inaceitável, que é o quê? Você ter todo o suporte, né, e alguém tratando do seu negócio como se fosse o nosso negócio, tá? Então isso é muito importante, a gente pode garantir para vocês que o que a gente está fazendo aqui, a gente consegue suportar, né, sem a menor sombra de dúvida para lhe dar o máximo de segurança. Bom, vamos fazer alguns comparativos entre o modelo atual, que geralmente é comercializado, e o nosso modelo, tá? Bom, no ambiente modelo convencional, né, que é o mais comum por aí, você hospeda seus e-mails junto com outros clientes. Então você tem lá aquele mar de clientes numa máquina virtual, com todo mundo usando praticamente o mesmo IP, a mesma máquina e assim por diante, né? Qual é a nossa proposta? Você hospeda seus e-mails num ambiente completamente segregado e exclusivo, é seu, tá? IP e assim por diante. O endereçamento. Bom, no caso convencional, o seu endereço IP, caso o seu endereço IP caia numa RBL, né? Quem vai lá correndo para tirar o seu endereço IP da RBL? Se você está num mundo de outros endereços, né? De um mundo que você está compartilhando uma máquina, como é que você vai chegar para esse provedor de solução e falar para ele, olha, por favor, me auxilie aqui a tirar o meu endereço da RBL? Como que você faz isso? Qual é a agilidade que você tem em relação a isso? Um problema tão simples como esse, né? No nosso caso, o endereçamento é seu, é único, você tem um endereço IP,
né? Único, como se você tivesse realmente uma máquina dentro da sua empresa, né? Então, e obviamente máquina, IP, memória, tudo isso é exclusivo seu, tá? E deixando bem claro que você pode ajustar isso a qualquer tempo, ou seja, a sua empresa cresceu, o seu negócio cresceu, a gente consegue aumentar isso a quente, tá? Sem necessidade de paralisação de sistema, reinstalação e coisas do tipo, tá? Então é uma coisa obviamente tem que ser programada, tudo mais, mas com o mínimo de transtorno possível, ok? Bom, link, também, mesma coisa. Imagine você, no modelo convencional, você compartilha o mesmo link de internet e endereçamento de IP. Porque tem um monte de gente usando aquele endereçamento, aquela máquina está compartilhada entre várias pessoas, aquela bagunça generalizada, né? No nosso modelo, como vocês já entenderam, tudo é dedicado, inclusive o link. Você fica com o endereçamento IP somente seu, ok? E inclusive com o DNS reverso voltado para o seu domínio, como manda realmente o figurino, ok? Confidencialidade. Esse é um problema sério, né? Então, dependendo de onde estão seus e-mails, né? Você não tem essa confidencialidade garantida. Por quê? Você nem sabe que sistema operacional está rodando lá do outro lado. E se o técnico lá do outro lado tiver acesso físico, e obviamente terá acesso físico ao HD, ele não pode manipular suas informações? Você não tem certeza, você não sabe se do outro lado está criptografado, como é que o sistema operacional que está rodando lá. No nosso caso, obviamente, é completamente diferente. Ninguém tem acesso aos seus dados, mesmo tendo acesso aos discos, mesmo tendo acesso físico. Nem eu, fabricante, né? Não consigo. Por quê? A criptografia, a gente usa um estilo de criptografia chamado fim a fim, né? Que desde quando chega a mensagem no servidor para ser armazenada, ela já entra criptografada e assim permanece, tá? Até a requisição do seu usuário na outra ponta. Então é tudo criptografado, isso aumenta bastante a sua segurança, tá? Então, obviamente, a criptografia, falando nisso, né? Criptografia, geralmente no modelo convencional, ela não é feita, ela simplesmente é hospedada lá no servidor do hospedeiro e pronto, acabou. No nosso caso, como eu já expliquei para vocês, é armazenado com criptografia, sistema fim a fim, aí tudo seguro, né? SMTPS, MAPS, assim por diante, tá? Então, é bem diferente, né, do modelo convencional oferecido por aí, que são meras caixas postais, com um mínimo de segurança, né? Além de todas as limitações que vocês já devem conhecer. Bom, file de e-mail. O que seria file de e-mail? File de e-mail é um conceito relativamente novo no mercado, né, que na verdade é o seguinte, seriam multicondicionamentos que você pode fazer, tá, para atender às suas necessidades. No caso do modelo convencional, o file de e-mail ele é global geralmente, tá? E não tem como você criar regras específicas para atender casos pontuais dentro da sua empresa. Já como no nosso caso você vai ter um servidor na nuvem seu, somente seu, né, e é realmente um servidor de correio dedicado para você, virtualizado obviamente, você tem a possibilidade de criar mais de 5 milhões de condições, né, ou seja, criar regras exclusivas para atender às suas necessidades. Vamos simular um exemplo? O diretor chegou para o pessoal de TI e fez a seguinte requisição. Eu quero que quando o usuário Pedro receba um e-mail depois das 18, que tenha um arquivo anexo, que seja uma planilha XLS com mais de 3 MB, e isso tem que ser durante os dias da semana, de segunda a sexta. Caso aconteça isso, todo esse condicionamento, o diretor quer receber uma cópia desse e-mail. Tá? Então é possível fazer todas essas combinações. Então vocês viram, né? O usuário Pedro recebeu um e-mail depois das 18, um arquivo anexo com planilha XLS, com mais de 3 MB. E inclusive pode ser assim, se o usuário João estiver em cópia e por acaso o destino for a empresa XYZ, você quer receber um e-mail. Então, olha a quantidade de possibilidades que você pode criar, ou seja, condicionamentos, né? Multicondicionamentos para que realmente o negócio e-mail, né, tenha aderência aos negócios da sua empresa. Tá? Não criar aqueles entraves técnicos que a gente está acostumado. Ah, isso não dá, isso não é assim. Principalmente quando a gente fala de caixinhas postais, né? Aquela velha história lá. A gente não está vendendo caixas postais para vocês. Nós estamos vendendo servidor de correio na nuvem. Então, servidor de correio seu. Deixar isso muito bem claro. A diferença é gritante do que oferecem e do que nós estamos oferecendo. Firewall de entrada. Além disso, além de toda a parte, né, de configuração que eu acabei de mostrar para vocês, tem também a parte de segurança mesmo, né? Segurança da borda.
Nosso sistema também contempla, obviamente, o Firewall, né? O Firewall, inclusive, é nosso também, é nossa propriedade. Nós temos um UTM que se chama Omni, que ele contempla também, obviamente, a parte de Firewall. E no pacote, o Firewall vai junto, né? E aí você tem, no modelo convencional de hospedagem que oferecem para vocês hoje, o Firewall de entrada ele é global e não tem como você criar, por exemplo, regras específicas para atender suas necessidades. Quais seriam, por exemplo, essas regras específicas? Vamos imaginar que eu quisesse criar VPN para acessar o meu servidor de correio, ou alguns usuários específicos que eu quero aumentar um pouco mais a segurança, eu quero que esses caras, ao acessarem o servidor, eles tenham que fazer túneis de VPN, ok? Ou, por exemplo, criar rotinas de login no próprio Firewall. Então, o cara tem que se autenticar primeiro no Firewall para depois conseguir acessar o servidor de correio. Até por uma questão de trabalhista, tá? Você pode determinar em quais horários os usuários vão poder ou não estarem conectados ao servidor de correio. Isso pode evitar até ações trabalhistas. O cara fala, não, eu era obrigado a ficar lendo e-mail o tempo todo, a empresa depois das 18, finais de semana. Então você determina, para esses usuários aqui que eu acho que vão me gerar problema, você pode determinar horários específicos para que eles façam login. Então é bem interessante. Interação com o anti-spam, né? No modelo convencional, geralmente as interações são feitas através de webmail, né? Você tem lá poucas interações para fazer, né? Acessar sua quarentena, whitelist e tudo mais. No nosso caso, nós contamos com um sistema chamado Smart Folders, né? Esses Smart Folders são pastas que o próprio sistema cria no inbox do usuário, no próprio inbox. Então ele abre o seu inbox, ele vai ver toda a sua estrutura de correio e junto ele vai enxergar lá uma pasta chamada iMaxes com o whitelist, o blacklist e a sua quarentena. Então dentro da sua própria inbox, né, ele consegue fazer a manutenção, receber todos os e-mails, né, visualizar todos os e-mails que estão na quarentena. Se ele não quiser, ele simplesmente arrasta o e-mail que está na quarentena para uma blacklist para não receber mais, ou ele joga para uma whitelist para ele continuar recebendo. Então, ou seja, ele faz a administração direta na própria caixa postal, sem a necessidade de ter nenhum um outro ambiente aí agregado, ou sistema, coisa do tipo. Tá? Então é muito fácil para o usuário. Otimização do storage. Geralmente no modelo convencional não tem uma otimização, né? Então a única gestão que a gente pode fazer, na maioria das vezes, é cota por usuário e pronto, acabou. No nosso caso, né, a gente tem um sistema muito inteligente que chama UIS, que é o Unique Instance Storage. Como é que esse cara funciona? Imagina o seguinte cenário, eu tenho 1000 usuários, aí eu mando um e-mail para AL, tá? Na verdade, vai um e-mail físico para o HD, ok? E 1000 índices desse e-mail para o resto dos usuários. E não como num servidor convencional que ele faria 1000 cópias desse e-mail. Então vai um e-mail físico e 1000 índices daquele e-mail. Então isso é muito legal, porque você economiza absurdamente a quantidade de utilização de disco, né? Consequentemente backup, restore e assim sucessivamente. Bom, além disso, a gente pode também criar um sistema de backup utilizando o WIS. Eu vou tentar explicar aqui para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com o nosso pessoal técnico, que realmente é bem inovador essa solução. Pensem assim, o WIS ele não faz um índice de cada arquivo que vai para o servidor de e-mail? Sim, então vamos lá, você vai mandar um e-mail para mais de um usuário, ele manda um arquivo físico e índices daquele arquivo, não fica duplicando. Então, vamos supor, eu pego o departamento administrativo e crio um usuário genérico chamado Backup ADM. Tá? E assim eu faço por cada departamento, mas vamos falar do administrativo. Então, eu coloco ele como um usuário que vai receber índices de todos os e-mails do pessoal do administrativo. Então, qualquer usuário do administrativo que receba um e-mail, esse usuário Backup ADM recebe um índice desses arquivos juntamente, ok? Então vamos supor, eu sou o Marcelo do administrativo, apaguei um arquivo sem querer, fiz uma tragédia lá no meu e-mail e eu chego pro cara de TI e falo, cara, eu preciso recuperar agora o meu arquivo que eu apaguei sem querer aqui, o meu e-mail, como é que eu posso fazer isso em toque de caixa? O pessoal do TI pode ir no próprio webmail da nossa ferramenta, se logar como usuário Backup ADM, procurar esse bendito desse e-mail que o Marcelo perdeu
encontrar esse e-mail, ok? Porque lembre-se, né? O backup ADM, o usuário backup ADM vai ter um índice de todos os e-mails do pessoal do administrativo. Recupero o e-mail e dou um forward desse e-mail para o Marcelo novamente. Pronto, fiz o restore. É a coisa mais simples do mundo utilizar o backup, né? Um backup entre aspas, né? O que eu estou falando? Assim, uma recuperação de arquivo através do sistema UIS que nós desenvolvemos, tá? Então é extremamente simples. Se vocês quiserem saber mais detalhes, vocês podem entrar em contato com o nosso pessoal técnico, que eles vão ter o prazer de explicar mais detalhadamente, ok? Mas a priori é isso que eu gostaria de falar para vocês sobre o UIS. Bom, a parte de cota. No modelo convencional, a cota ela é estática, né, para todos os usuários. Então você determina a cota e todo mundo tem que obedecer aquela bendita daquela cota lá. No nosso modelo, o gerenciamento ele é totalmente dinâmico. Então você pode fazer por níveis de usuários. Assim, eu quero que esse usuário tenha tal cota, o outro usuário tenha mais, o outro tenha menos e assim por diante. Tá? Você evita então desperdícios, né? Obviamente, de espaço no servidor. Automação. Então a remoção dos e-mails, geralmente no modelo convencional que oferecem para nós, ela é manual. Né? Você não tem como fazer uma programação de remoção de e-mail. No nosso caso, por se tratar de um servidor, né, de verdade, né, você tem poder sobre o servidor, uma das tarefas que podem ser automatizadas é a remoção de e-mails por tempo determinado. No caso aqui da BR Connection, nós determinamos que e-mails com mais de 6 meses são apagados automaticamente. E eu posso fazer isso diferentemente para cada tipo de usuário. Eu quero que a diretoria seja mais, o operacional seja menos e assim por diante. Tá? Então eu consigo determinar isso. Isso é uma das funções da automatização que a gente pode usar. Tá? E bom, quando a gente fala de relatórios, então, aí é covardia, né? Porque geralmente esses modelos convencionais, nem relatórios eles existem, né? Eu quero tirar um relatório do usuário Pedro que mandou um e-mail com conteúdo tal para o meu cliente XYZ. Você esquece, né? Não tem nem de ontem, quanto mais de 6 meses atrás. Então é uma coisa que praticamente inexiste, né, nessas outras ferramentas. No nosso caso, ele é extremamente rico em relatórios, gráficos, estatísticas, que você pode acessar o tempo que você quiser, inclusive programar, né, programar para o relatório ser enviado automaticamente para o e-mail de quem você quiser. Tá? Então a diferença é gritante, é brutal. Bom, pessoal, eu queria agradecer então a oportunidade de estar aqui falando para vocês. Né? Se vocês tiverem mais dúvidas sobre o produto, não fiquem acanhados. Entre em contato com a gente através do telefone ou entre o nosso site, pega o nosso contato e assim por diante. Então eu queria agradecer bastante. E lembrando vocês que nós temos também a nossa solução completa, que isso é uma parte da nossa solução, na verdade, que é o Omni IMAX, mas nós temos a plataforma Omni completa, que seria o nosso UTM, ou Gerenciamento Unificado de Ameaça, tá bom? Pessoal, muito obrigado.